aqui é o Bleno, tá? Criador do canal Concurseiro 096AP, tá? Hoje nós vamos resolver uma prova, tá, de Direito Constitucional do concurso da Polícia Civil de Minas Gerais, tá, para o cargo de médico legista, tá? São 4 questões de direito constitucionais, tá? Questões elas bem interessantes. Agora há pouco eu resolvi as 4 questões e errei uma e acertei 3, tá? Então nós vamos comentar aqui essas questões aqui, tá? Essa prova ela foi aplicada no início do ano, tá, para o cargo de médico legista pela banca FGV, tá? Que é a banca aí junto com a SESC que fazem quase que 90% dos concursos públicos, né? FGV, SESP e FCC, né? FCC, o foco dela mais são os TRTs, né? E alguns TRFs. Tá? E pega outros concursos, mas a grande maioria dos concursos hoje no Brasil é pela FGV e pela SESP, tá? A FGV é uma banca que eu particularmente gosto, tá? Apesar de que ela, em alguns concursos, né, principalmente nos últimos, ela vem cometendo alguns erros aí de organização, tá? Mas eu acho ela uma banca assim que não não cobra ali aquele copia e cola, o conteúdo não é só superficial, isso na minha opinião, tá? Isso é uma opinião, pode ser, você pode discordar de mim, não tem problema nenhum, tá? Mas assim, bancas igual a FGV e a SESP são bancas que prevalecem, tá? Privilegiam quem estuda. É aquele cara que vai aventurar ou aquele cara que está mais ou menos no estudo, dificilmente consegue ser aprovado em provas da FGV, porque ela aprofunda muito no conteúdo dela, tá? E eu acho uma coisa interessante, ela não é uma banca que cobra todo o edital, né? Eu já vejo assim um pouco diferente da SESP e da FCC, que são bancas que já cobram assim 70% do edital, né? E a FGV eu vejo que ela cobra bem menos que isso, porém ela aprofunda bastante no assunto, tá? Então vamos lá para a gente não perder tempo. Beleza? Vamos aqui para as questões de direito constitucional. Tá? A primeira questão, tá? Ela fala sobre a questão de nacionalidade. A FGV ela adora esse assunto, tá? Ano passado eu fiz 2 provas da FGV, 2024, 2023 eu fiz 2 também, e todos esses concursos eles cobraram, tá? Esse assunto aqui de nacionalidade, tá? Então é um assunto que você está estudando para um concurso aí que é a banca FGV, dê atenção para esse conteúdo aqui, ó. Esse conteúdo aqui, ela adora, tá? Vamos lá. Maria, de nacionalidade austríaca, encontra-se em território brasileiro desde meados do último ano. Em razão da sua integração, ainda que temporária, a sociedade brasileira buscou se interar em relação aos direitos fundamentais. Outra coisa também que ela adora. Está sendo uma mistura, né? Um estrangeiro que está no Brasil há pouco tempo, mas não é brasileiro nato e nem brasileiro naturalizado, tá? E ela quer se interar sobre direitos fundamentais, beleza? Constitucionais que possui. Após analisar a Constituição da República, Maria conclui corretamente que, questão bem clássica aqui da FGV, ela trabalha muito isso daí, ela dá uma situação hipotética, tá? E vai te perguntar ali qual seria a resposta correta por essa situação aí, beleza? Isso aí quem faz muito a SESP, né? A SESP adora fazer isso e é favorecido pelo sistema de cobrança, que é certo ou errado, né? Vamos lá. Letra A. Tem os mesmos direitos dos brasileiros natos. Maria, você acha que tem os mesmos direitos de brasileiro nato? Né? B. Tem os mesmos direitos de brasileiro naturalizado? E aí, você acha? Não tem
não tem sua esfera jurídica alcançada pelos direitos fundamentais, possui os direitos fundamentais não privativos de brasileiros natos ou naturalizados, tem os direitos fundamentais assegurados no ato que admitiu sua residência no território nacional. E aí, pessoal? Rapidinho, dei pausa aí, tentei resolver, tá? Aqui é uma questão interessante. A FGV, eu vejo assim, ela sempre coloca duas questões bem parecidas, tá? A questão correta dela sempre é parecida. Tem umas questões que não tem nada a ver, entendeu? Olha, tipo essa aqui, tem os mesmos direitos de brasileiro nato? É óbvio que não, né, galera? Por quê? Não é nato. Não é nato. Aqui a questão deixa bem claro que ela tá de passagem pelo Brasil, né? Tá dizendo bem que não, comando da questão temporária. Então, provavelmente ela seja uma turista, tá? Aí eu te pergunto, ela pode se candidatar a governadora? Ela pode se candidatar a prefeito? Então, ela não tem os mesmos direitos de brasileiro nato. Ela pode ser indicada para o STF, que é um cargo privativo de brasileiro nato? Não. Então, obviamente que não pode. E a mesma coisa se aplica aqui ao naturalizado, né? Ela não é naturalizada. Aí, ó, não tem, não tem sua esfera jurídica alcançada pelos direitos fundamentais. E aí, você acha que não? Então quer dizer que um estrangeiro, né, que estiver aqui no Brasil, ele não vai ter direito à segurança. Então, se ele chamar, por exemplo, ele estiver lá em Copacabana, ele for assaltado, ele não pode chamar PM. Ou então, se ele passar mal, ele não vai poder ir para um hospital. Lógico que não, né? Então, aqui, ó, três questões na cara errada, beleza? Aí a D, possui os direitos fundamentais não privativos de brasileiro nato ou naturalizado, e aí? O que você acha? Tem os direitos fundamentais assegurados no ato que admitiu a sua residência no território, aí ficou fácil, né, pessoal? Porque aqui ela diz que não, ela diz que ela está temporária, ela não tem residência, né? Então só sobra a letra D, tá? Beleza? Então vamos aqui para o fundamento. Eu coloquei aqui o fundamento. Vamos lá. Olha aqui o que diz aqui o artigo 5º da Constituição Federal. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país. Tá? Aí está aqui os direitos fundamentais: direito à vida, liberdade, igualdade, segurança, propriedade. Beleza? Então aqui ele diz, tá? Que é garantido aos brasileiros, tanto ele nato quanto naturalizado, e assim como os estrangeiros residentes no país, beleza? Aí você vai falar assim, pô, mas ela não tem residência no país. Beleza, ela não tem residência fixa, mas ela tem residência temporária, né? Ela está passando pelo Brasil, beleza? Então, a nossa questão é a letra D, beleza? Vamos lá para 17. Com o objetivo de obter recursos para a aquisição de determinado bem, Pedro celebrou um contrato de concessão fiduciária em garantia, no qual transferiu à instituição financeira que lhe disponibilizou os recursos necessários à titularidade do bem adquirido. O bem, no entanto, permaneceu em poder de Pedro, em razão de atrasos de pagamento e de prestações acordadas. Pedro recebeu uma notificação extrajudicial informando que a não quitação de dívida acarretaria a necessidade de devolver o bem que estava em seu poder, sendo que a negativa da devolução poderia causar a sua prisão. Tá? Essa questão aqui, comando longo, isso aí para o concurseiro que não está acostumado a fazer prova da FGV e não lê atentamente, ele acaba se confundindo, tá? A questão. Mas vamos fazer um resumo aqui do que a questão está dizendo. A questão está dizendo que o Pedro aí, ele comprou, tá, um bem de
uma empresa e deu ali um bem dele como garantia, tá? Aí ele acabou que não pagou, tá? A, o bem, né? E a empresa ali solicitou o bem ou disse, olha, se tu não pagar, a gente vai te prender, tá? Aí a questão pergunta aqui o seguinte: ao receber a notificação e analisar a sistemática vigente, Pedro concluiu corretamente que pode ser preso, salvo se for pessoa idosa, pode ser preso caso se torne depositário infiel, não pode ser preso, pois não há prisão civil por dívida, não pode ser preso, considerando a natureza da dívida descrita no enunciado. Não pode ser preso, pois a prisão somente admitida por ordem escrita e fundamentada da autoridade judicial. Tá? Essa aqui, galera, é uma questão que ela não é comum ser cobrada em prova, tá? A CESP eu já respondi questão sobre ela, tá? O que ela quer que o concurseiro tenha, tá? Tenha em mente e tenha no seu repertório de estudo. É a questão da prisão do depositário infiel, né? Que seria o depositário infiel? É aquele cara que se comprometeu em pagar uma dívida e não cumpriu, tá? É o famoso caloteiro, tá? Todo mundo sabe, pessoal, que no Brasil só é permitido, tá? A prisão por dívida em uma hipótese. Você sabe qual é? É o camarada que não paga pensão, tá? Inclusive essa galera que é presa, tá? Essa galera que é presa por não pagar pensão, eles ficam separados dos demais presos, né? É o correto, certo? Inclusive eu recentemente estava fazendo curso de formação, tá, da Polícia Penal, e eu observei isso na prática, né? Os presos lá de pensão, eles são presos separados dos demais presos, os presos comuns, lá no caso, eles, ao chegar no estabelecimento penal, eles são tirada a barba, é colocado ali de acordo com o padrão ali do estabelecimento penal. Só que esses camaradas aí não, eles não é retirado a barba deles, eles ficam separados, né? Porque é uma prisão diferente, né? Das demais prisões, né? Então, no Brasil só se admite a prisão por questão de dívida só de pensão alimentícia, tá? Diante disso, a gente já descarta aqui, não pode ser preso, ele não pode ser preso, então já descarto aqui, pode ser preso, já descarto aqui também. Caso se torne depositário fiel, mas depositário fiel somente se for pensão, tá? Se não for pensão, não pode. Não pode ser presa, pois não há prisão civil por dívida. É isso? Ah, sim. É o caso aqui de cima que eu falei. No Brasil se admite sim. Inclusive tem uma súmula, se eu não me engano, é 25 do STF que fala sobre isso, né? Porque o Brasil, ele, o, o- ele aderiu, né, o Pacto de São José da Costa Rica, e lá se proibia qualquer tipo de prisão, tá? Por questão de dívida, né? Então o Brasil ele aderiu, tá? Não entrou como emenda constitucional, tá? Mas como uma supralegal, né? Então o Brasil ele aderiu isso. E posteriormente o STF decidiu, né? Através da súmula 25, que somente em caso de pensão alimentícia, né? Poderia ser preso. Isso para segurar, né, o pagamento ali da pensão alimentícia para a criança, né? Que necessita ali dos proventos do pai, beleza? Então tá errado a C. Não pode ser preso, considerando a natureza da dívida descrita. Isso aqui é a nossa questão correta, tá, pessoal? Porque aqui ele está falando de dívida, né? Dívida comum. E a gente sabe que o Brasil não prende por questão de dívida comum, beleza? Não pode ser preso, pois a prisão somente é admitida por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária. Tá? Isso aqui tá até bonito, o cara tem gente até que marca isso aqui, tá? Tá até bonito, só que não nesse caso aqui de
dívida, né? Depositário fiel, beleza? Deu para entender? Vamos lá para a fundamentação. Aí tá aqui, ó. Aqui também. Qualquer cidadão é para. Não, não é essa aqui. Essa aqui. Não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável por inadimplência voluntária inexcusável de obrigação alimentícia, que é a famosa pensão, e a do depositário infiel, tá? Aí aqui embaixo mais diz aqui, ó, essa decisão foi consolidada com a súmula veiculante 25 do STF, que estabeleceu que é ilícita a prisão civil de depositário fiel, tá? Antigamente a Constituição previa isso, né? Só que o STF veio lá e disse que não poderia, porque o Brasil ele internalizou aqui, ó, o Pacto de São José da Costa Rica, que proíbe a prisão por dívidas, exceto obrigações alimentícias, tá? Que o STF decidiu, beleza? Então no Brasil só se prende por dívida em caso de pensão alimentícia, beleza? Isso está aqui no artigo 5º e na súmula vinculante 25, tá? Questãozinha tranquila, a meu ver, tá? Beleza? Vamos avançar. 18. Uma sociedade empresária dedicada à produção de nome esquisito, radiosótopos. Eu acho que é assim, pessoal, que pronuncia. Eu sou péssimo para pronunciar esse tipo de palavra, tá? Eu entendo que isso aí é alguma coisa aí relacionada com químico, com produto químico. Quem souber aí pode comentar aí embaixo o que se trata. A ser utilizado para pesquisa e uso médico. Ao acondicionar os resíduos da matéria-prima utilizada para fins de transporte e descarte, não vinha adotando as medidas de segurança necessárias, o que gerou danos ao meio ambiente. Com essa situação, Joana, vereadora, tá, do município do qual estava situada a sede da referida sociedade, consultou o advogado em relação à ação possível de ser ajuizada por ela, para que esse estado de coisas seja alterado e a sociedade empresária condenada a ressarcir os danos causados. É outra questão aqui, pessoal, que a FGV adora isso aqui, tá? Ação, tá? Eu fiz o TRF1, tá? Cobrou também uma coisa bem parecida com isso aqui, tá? A questão de quem era legitimado para propor uma ação civil pública. E aqui está falando de ação popular. Interessante, ela sempre cobra isso aí, tá? Quem está estudando, dê uma atenção para isso aqui, que isso aqui não é todo concurseiro que sabe isso aqui, não. Beleza? Inclusive, eu acertei essa questão aí, porque eu estudei para o outro concurso lá. Beleza? O advogado informou corretamente que, no caso ela, pode ser ajuizada uma ação popular. Vocês lembram lá, ação popular? Quem pode, tá? Vamos logo adiantar aqui. Quem pode propor uma ação popular? Cidadão, tá? Brasileiro, que esteja em pleno gozo de direitos políticos regular. A questão fala que ela está em pleno gozo de direitos políticos. Fala que ela é uma cidadã brasileira? Sim, né, pessoal? Ela é vereadora, né? Então, primeiro, ela tem que ser brasileira. Segundo, para te ser candidato a vereador e eleito, tem que estar em dias com teus direitos políticos, né? Então, ela preenche o requisito, beleza? Pode ser ajuizada uma ação civil pública. Foi mais ou menos isso que caiu lá no TRF1. Aqui eu já descarto. Por quê? Aqui, pessoal, não é pessoa física, aqui é pessoa jurídica. Tá? Inclusive o MP, a Defensoria Pública, a Sociedade de Economia Mista, as empresas estatais podem estar implementando uma ação civil pública, tá? Aqui eu falo em
PJ, tá? E aqui eu falo em pessoa física, né? PFPJ, beleza? Então aqui já não daria para ela, tá? Pode ser empretado mandado de segurança coletivo? Não, que não é para esse fim o mandado de segurança coletivo, tá? Não é para esse fim. Aí está falando de caso ambiental, né? Somente pode ser formulada representação ao Ministério Público, não cabendo Joana ajuizar uma ação, por se tratar de direito coletivo. Ela deu uma misturada aqui, que não tem nada a ver, tá? Aqui seria o caso da ação civil pública, tá? Somente pode ser exercido o direito à petição junto à estrutura de poder que permitiu a atuação da sociedade. Nada a ver mesmo, que está dizendo que só poderia ajuizar a ação perante o órgão lá que autorizou a atuação aí dessa empresa, beleza? Então, pessoal, era a nossa letra A, tá? Bem tranquila, tá? Para quem estuda, né? Quem não estuda não sabe nem por onde começar. A questão simples, porém, é uma coisa que as bancas não costumam cobrar, né? A exceção é a FGV, que eu já fiz outras provas dela, ela cobrou isso aí também. Vamos lá para o fundamento? Cadê o fundamento? Vamos lá. Deixa eu ver se tem um fundamento aqui. Da ação. Ah, tá aqui. Qualquer cidadão é parte legítima para a população popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou entidade em que o Estado participa, moralidade administrativa, ao meio ambiente, ao patrimônio histórico-cultural, ficando o autor salvo comprovada má-fé, isento, tá, de custas judiciais e do ônus da sucumbência. Beleza? Ela preenche o requisito, né, que ela é cidadã, tá? Para você ser cidadão, ali você tem que estar em pleno gozo de direito político, beleza? O ato que ela propôs a ação popular foi do meio ambiente, tá? Que está previsto aqui. Beleza? Certinho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. 19. Liderança política dos estados. Não, perdão. Lideranças políticas dos municípios Alfas e Beta. Também caiu uma questão parecida com essa do TRF1, tá? É outra coisa que a FGV adora. Situado no estado Sigma. Iniciaram um debate político no qual sustentavam que o primeiro desses municípios deveria ser incorporado ao segundo, tá? Em razão da plena aceitação da proposta no ambiente sociopolítico, analisaram a Constituição da República de 1988 e constataram que, sem prejuízo de outras exigências previstas na ordem jurídica, a referida incorporação pressupõe, tá, ou necessita, né, a edição de lei municipal no âmbito de alfa e beta, seria dos municípios, né, teria que ter edição de lei municipais, tá, no município alfa e beta. Você acha que é suficiente isso? O referendo da população dos municípios envolvidos, a edição de lei complementar estadual autorizativa da incorporação, a realização pela Assembleia Legislativa do Sigma de estudo de viabilidade municipal e a realização de consulta prévia à população envolvida no período fixado em lei complementar federal. Essa questão aqui, inclusive, foi a que eu errei, tá, galera? Eu errei essa questão aí, tá? Eu dei uma confundida, tá? Porque existe a incorporação de municípios e tem a questão da separação dos estados, tá? Então eu dei uma confundida e errei essa questão, tá? Das 4 questões dessas que eu errei. Aí, e a FGV sempre cobra isso aqui, tá? Já fiz provas, como eu falei para você, TRF1 ela cobrou isso,
E eu fiz um concurso em 2022. A professora também ela cobrou isso, tá? Só que lá falava de estado, tá? A primeira aqui, pessoal, tá errado, beleza? Porque não é através de lei municipal, tá? Não é suficiente. O referendo da população do município envolvida, tá? Também não é, beleza? A edição de lei complementar estadual, tá? Autorizativa da incorporação também não, beleza? A realização pela Assembleia Legislativa Sigma de estudo de viabilidade municipal. Esse estudo ele até tem que haver, tá? Mas não é suficiente, beleza? A realização de consulta prévia, beleza? O primeiro passo, consulta prévia da população dos municípios envolvidos, tá? A primeira coisa é porque o que acontece? Essa questão de incorporação ou separação, quem é o maior interessado é a população. Então você tem que ouvir a população primeiro. Eles são os principais atores, os principais atores, tá? Da separação ou da incorporação. Então você tem que ouvir, beleza? Primeiro eles. E no período fixado em lei complementar federal, tá? Então é a 19, é a letra. Vamos lá para o fundamento. Fundamento da letra E. Tá no artigo 18, tá? Da Constituição Federal de 88, a criação e a incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios far-se-ão por lei estadual, tá? Dentro de período determinado pela Lei Complementar Federal, dependerão de consulta prévia mediante plebiscito às populações municipais envolvidas, tá? Então, certinho lá com a nossa letra tá? Então, tá bem certinha lá a nossa questão, beleza? Então, primeira coisa, ouve a população mediante plebiscito, beleza? E também é feito através de lei estadual, beleza? Se eu não me engano, o Pará, ele foi consultado, né? A população votou lá essa questão de desmembramento, eles queriam desmembrar o Pará em três, tá? É outra situação que é Estado, né? É Estado. Porém, tá? Não foi aceito, né, pela população. Tá? Então, essa consulta prévia aí, ela é fundamental, tá? Para essa questão, beleza? Vamos lá para a última questão. Então, é uma questão difícil. Eu achei difícil, né? Porque é uma coisa assim que não é comum, tá? As outras bancas cobrar. A FGV, como eu já falei, já fiz duas provas. Essa é a terceira que ela cobrou esse conhecimento aí do candidato, tá? Em razão de uma onda de crimes contra pessoas praticado na região norte do estado, acho que é Campa, do governo do estado, em coletiva, a imprensa informou que determinou ao Ministério Público e à Polícia Civil do Estado, ao Ministério Público e à Polícia Civil do Estado a adoção de providências imediatas visando a identificação dos autores dos referidos crimes, com a designação do quantitativo de agentes que definiu. Para viabilizar a realização desses objetivos, à luz da sistemática constitucional, a determinação é usada pelo chefe do Poder Executivo Estadual. Então, ele quer saber se essa determinação foi dada pelo chefe do Poder Executivo. É vinculado apenas ao MP? É veiculado apenas para a Polícia Civil? É vinculada pelo menos para o MP e para a Polícia Civil? Estão corretas as afirmativas? Vamos lá. Tá? Um apenas? Dois apenas?
Letra C, 3 apenas. Letra D, 2 e 3 apenas. Letra E, 1, 2 e 3. Tá? Vamos voltar aqui na questão. Essa questão aqui é bem tranquila, tá? É assim, bem tranquila para quem estuda, lógico, né? Mas eu acho aqui que a FGV, com esse tamanho aqui de, de comando, acaba confundido, tá? Aquele camarada que não costuma ler, tá? Essa questão aqui, o que, que ela pergunta, tá? Ela usa algumas palavras aí, como exorada, mas se o cara não souber o que é, né? O que, que ela está perguntando, resumindo tudo? Que o governador determinou algo, tá? E quem está obrigado a cumprir aquela determinação do governador, tá? Aí ela diz aqui, primeiro, é vinculada apenas para o Ministério Público, ou seja, apenas o Ministério Público é obrigado a cumprir, é vinculada apenas à Polícia Civil, ou é vinculado para a Polícia Civil e Polícia ou MP, tá? E é bem tranquilo. A gente sabe quem é subordinado ao governo da segurança pública, quem é que é subordinado ao governador? PM, né? As PPs, são as polícias penais, polícia civil e corpo de bombeiro militar, tá? Essas aqui são a galera lá da segurança pública. O Ministério Público, ele é subordinado ao governador? Lógico que não, tá? Inclusive, um dos fundamentos, tá, do Ministério Público, um dos princípios do Ministério Público é a independência funcional, tá? Então, jamais o Ministério Público, tá, será subordinado ao governador, tá? O Ministério Público, ele é um fiscal da lei, né? Então, só por esse motivo a gente já elimina um e já elimina a dois. E só sobra a dois não, a três, só sobra a dois. Então, a gente mata a questão bem rapidinho. Beleza? Questão para mim muito fácil, porém, a única coisa que é difícil para alguns, tá? É a questão de interpretação do que a banca está querendo. Tá? Eu vi muita gente lá, né? Eu resolvi essas questões lá pelo que concurso. Eu vi muita gente lá que não entendeu o que o comando da questão estava sugerindo, estava pedindo. Beleza, pessoal? Então essas foram as nossas quatro questões, tá? De direito constitucional da FGV. Só lembrando que a gente tem aqui, tá? Vários vídeos de outras bancas, AOCP, FCC, CESP, tá? A gente sempre está fazendo provas aí, respondendo direito constitucional, penal, administrativo, beleza? Então esse conteúdo aqui ele é totalmente grátis. O único intuito desse conteúdo é estar ajudando você na sua preparação aí para concurso público. Só lembrando, se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o like, tá? Muito obrigado e até a próxima, tá?